Aí, foi. Bom, então, como a gente estava vendo, né, a parte de ligações químicas, né, que formam substâncias químicas, relembrando a parte, os conceitos introdutórios de substâncias químicas, aonde a gente tem ah, as substâncias simples, que são formadas por apenas um elemento químico, o oxigênio molecular, o gás cloro, o gás flúor, o mercúrio líquido, o iodo. Por exemplo, o oxigênio, ele está presente no ar, né? Tanto que em relação agora com a pandemia, né, da Covid, nós tivemos problemas com alguns hospitais com falta de oxigênio, né? E esse oxigênio aqui, que é o que a gente, né, precisa para sobreviver, ele não está puro no ar, certo? Ele está dissolvido em outros gases, por exemplo, nitrogênio e argônio, certo? Na composição do ar que a gente respira, ela tem mais nitrogênio do que oxigênio, certo? Mas o elemento essencial, né, para o transporte de gases no nosso organismo é o oxigênio molecular. E esse oxigênio, quando ele é enviado para hospitais, né, ele, ele é sintetizado a partir de alguns processos de baixas temperaturas, onde a gente consegue transformar o oxigênio que está no estado gasoso, a gente passa ele para o estado líquido e comprime esse oxigênio em um cilindro para poder transportar, né? E esse oxigênio que é levado para os hospitais, ele não é administrado uh, na sua forma pura nos pacientes. Ele é administrado com uma mistura de ar, né, ou com ar atmosférico, né, porque altas concentrações de oxigênio só são são recomendadas para pessoas com problemas sérios, né, nos pulmões. Mas em questões mais brandas, assim, utiliza concentrações mais baixas diluídas em ar atmosférico. E também nós temos as substâncias compostas, que são formadas por dois ou mais elementos químicos, né? E aqui então a gente entra com o cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, a água, o peróxido de hidrogênio, que é a água oxigenada, o permanganato de potássio. O permanganato de potássio, talvez muitos aqui já devem ter utilizado alguma vez na vida quando eram pequenos, para tratamento da coceira, da catapora, né? Para quem teve catapora, muito provavelmente utilizou o permanganato de potássio para aliviar a coceira. Ele é um comprimido rosa que, quando ele é diluído em água, ele deixa tudo roxo e ele alivia a coceira da catapora. Também nós temos a sacarose, o açúcar, né? Dentro das ligações, as ligações químicas, elas são classificadas principalmente em três tipos, tá? As interações mais fortes, né? Porque as interações fracas vocês vão ver na próxima aula com a Prof. Natália. Então, a gente pode ter as ligações iônicas, as ligações covalentes e as ligações metálicas, certo? A gente começa, então, com as ligações iônicas, e aqui eu trago uma ilustração que saiu há um tempo na internet, né, que são os tipos de ligação, de ligações químicas, onde nós temos aqui a ilustração da ligação iônica, com a frase uh, pegue isso e seja meu, né? Que é um átomo doando um elétron para outro átomo, né? E que esse é o princípio da ligação iônica, né? Que também pode ser chamada de ligação eletrovalente. Por quê? Por que eletrovalente? Porque ela envolve os elétrons da camada de valência. E esse tipo de ligação é bem fácil de entender o nome dela, né? Ligação iônica. Ela tem esse nome porque ela forma íons. E esses íons são aqueles velhos conhecidos nossos, os cátions e os ânions. Lembrem que os cátions são aqueles que perdem, aqueles átomos que perdem elétrons, ou seja, ficam positivos, e os ânions são aqueles átomos que ganham elétrons, assim ficando negativos,
né? Então, por isso que tem-se o nome ligações iônicas, por causa das formações desses íons, né, que obrigatoriamente ocorrem, essa formação dessas cargas opostas, né, sendo cátions e ânions. E as ligações iônicas, elas são regidas basicamente por duas propriedades da tabela periódica que a gente viu na última aula, tanto pela eletronegatividade e pela eletropositividade. Para que uma ligação iônica ocorra e para que ela seja suficientemente forte para ser mantida, a gente precisa ter uma alta eletropositividade e uma alta eletronegatividade. Elementos que possuem eletropositividades intermediárias, assim como eletronegatividades intermediárias, eles podem formar compostos iônicos, mas também eles podem formar compostos moleculares, compostos covalentes, que é o que a gente vai ver em sequência, né? Mas para formar uma ligação iônica, a gente precisa que os elementos envolvidos na ligação tenham alta eletropositividade, ou seja, uma facilidade em perder elétrons, né? Porque lembrem que a eletropositividade é a capacidade que o átomo tem de perder elétrons, a facilidade com que ele tem de perder o seu elétron da camada de valência. E a eletronegatividade é o contrário, né? É a facilidade, a tendência em que um átomo tem de receber elétrons, né, na sua camada de valência. E a eletropositividade tem a característica de formar os cátions, né? Então, por isso que a gente tem essa a positividade, né, a eletropositividade, fazendo uma lembrança ao positivo, né, que é o que forma a estrutura atômica fica positiva após perder o elétron, e negativo aqui a eletronegatividade, porque o átomo fica com carga negativa após receber, né, esse elétron que foi doado por outro átomo, né? Então, o que vocês têm que ter em mente que ligação iônica é formação de íons, cátions e ânions, e que as ligações iônicas ocorrem com o doamento de elétrons, a doação de elétrons entre um cátion e um ânion, certo? Os compostos que são formados pelas ligações iônicas, a gente chama eles geralmente de compostos iônicos, certo? Porque eles não têm uma estrutura molecular para formar uma molécula. Apesar de, para facilitar o entendimento, a gente chamar, sim, o NaCl, por exemplo, né, de molécula, né, mas eles são compostos iônicos, porque eles são formados por íons, certo? E eles geralmente, não é sempre, mas geralmente se encontram no estado sólido, certo? E devido às características das ligações, né, da ligação iônica, na verdade, da formação dessas cargas opostas, desses íons, desse cátion e desse ânion, esses compostos iônicos, eles possuem alto ponto de fusão. Vocês lembram o que é o ponto de fusão? O ponto de fusão é a passagem do estado sólido para o estado líquido, né? Então, quando uma estrutura possui um alto ponto de fusão, quer dizer que a gente precisa fornecer para essa molécula, né, para essa estrutura, uma alta quantidade de energia para que ela saia do estado sólido e entre no estado líquido, né? Aqui eu posso dar o exemplo, por exemplo, para vocês de quando a gente bota, por exemplo, o sal de cozinha e açúcar, né, em panelas diferentes e submete isso à temperatura no fogo, na chama do fogão. Quem é que derrete primeiro? É o açúcar, né? Porque o açúcar, como a gente vai ver depois, ele é formado por ligações covalentes. E já o NaCl, o cloreto de sódio, o sal de cozinha, ele é formado por ligações iônicas, né, que precisam de altas temperaturas para atingir o ponto de fusão. Então, a maioria dos compostos iônicos, eles têm alto ponto de fusão.
certo? E esse alto ponto de fusão, ele vem da característica da ligação, que é, com a formação desses íons, né, do cátion e do ânion, nós temos aqui a formação de forças de atração. Se vocês lembram de quando vocês viram isso em física, no ensino médio, provavelmente no terceiro ano, né, a lei da atração de Coulomb, vocês devem lembrar que as forças opostas se atraem, né? Então, cargas com sinais opostos se atraem. E isso faz com que a força dessa ligação seja muito forte, né? Então, precisando, assim, de uma alta temperatura para romper essa ligação, de tão forte que ela é, certo? E esses compostos iônicos, quando eles são dissolvidos em água, né, quando eles são colocados em água, eles sofrem hidrólise, que é o que o tipo de reação que a gente conhece como hidrólise, que são as reações à base de água, né? E quando eles se dissociam em água, eles vão formar os respectivos íons em solução. Por exemplo, quando a gente coloca sal de cozinha na água, ela fica uma mistura homogênea, né? A gente não consegue identificar o que que é água, o que que é sal, né? Aqui já é um outro ponto para a gente relembrar algumas coisas, né? Tipo mistura homogênea, mistura heterogênea. Quando a gente coloca sal de cozinha em água, a gente consegue dissolver ele, porque o cloreto de sódio ele tem um alto coeficiente de solubilidade em água, né? Então a gente pode colocar muito cloreto de sódio em água que ele dissolve muito facilmente. E quando ele se dissolve, o que que acontece? A formação dos íons, dos respectivos íons em solução. Ou seja, naquele copo de água que eu coloquei sal, eu vou ter os íons cloreto e os íons sódio mais. E esses íons, eles vão estar so, como é que eu posso dizer? Eles vão estar envoltos por moléculas de água, né? E a molécula de água, ela tem característica polar, certo? Porque os átomos de hidrogênio, eles têm carga parcial positiva, e o átomo de oxigênio, carga parcial negativa. A gente vai ver isso nas ligações covalentes, mas o que eu quero dizer aqui é que a água, né, quando entra em contato com esses íons, a parte positiva da água fica ao redor dos íons cloreto, porque eles são negativos, né? Então a parte positiva atrai a parte negativa, e o contrário também é válido, né? A parte negativa da molécula de água, ou seja, o oxigênio, ele fica envolto no íon de sódio mais, certo? E uma coisa que a gente tem que frisar aqui para vocês é que a água, ela no estado puro, ela não conduz corrente elétrica, certo? Quando a água é totalmente pura, ela não vai conduzir corrente elétrica. Por quê? Porque a água, ela tem, eu não sei se vocês vão lembrar, mas a água, ela tem um equilíbrio, né? Deixa eu tentar aqui só para demonstrar para vocês. Aqui. Se vocês não lembram, a água, ela tem essa forma aqui. Quando, quando ela está em solução, né, nessa forma nativa em solução, ela fica assim. Isso aqui é uma reação de equilíbrio, tá? Só que eu tô sem a flechinha dupla, mas aqui é para ter uma flecha para cá e uma flecha para água. Essa questão aqui desse equilíbrio da água, né? Porque, como eu disse aqui, é para ter uma flecha dupla, uma flecha para a direita e uma flecha para a esquerda. O equilíbrio da água é totalmente deslocado para a formação disso aqui, da molécula de água, e não desses íons aqui, certo? Então, por isso que a água, na sua forma
pura, ela não conduz eletricidade, porque ela não tem íons suficientes, formadores ali, para constituir uma passagem de corrente, né? Porque o equilíbrio dessa molécula aqui está totalmente deslocado para isso aqui, né? Para esse reagente, no caso, que seria, né? E não para esses produtos aqui. Mas a gente consegue sim deslocar esse equilíbrio de algumas formas, né? Quando a gente for ver a parte de equilíbrio químico, certo? E quando a gente adiciona, então, compostos iônicos que se dissociam dentro da água, a gente introduz ali agora cargas, né? A gente está introduzindo cargas positivas e cargas negativas, certo? E quando isso ocorre, a gente agora tem um aumento da condutividade elétrica da água. A condutividade elétrica é uma forma de medir, né, o quanto que um determinado material ele conduz de corrente. Né? Isso vocês vão ver muito provavelmente na parte de física, da parte de condutividade ou condutância. E a condutividade da água ela é muito baixa. E quando a gente adiciona, então, sais, os compostos iônicos que vão se dissociar em ânions e cátions, a gente tem, então, um aumento nessa condutividade elétrica, o que permite, então, que a água consiga conduzir a corrente elétrica de uma forma melhor, certo? Por exemplo, por que não é recomendado ficar no mar quando se tem tempestades, né? Não é recomendado porque a água do mar ela tem uma alta concentração de sais, né? Tanto o cloreto de sódio quanto outros sais que estão dissolvidos na água, né? E querendo ou não, essas cargas que estão dissolvidas em água, né, na água ali do mar, elas formam, tem uma característica de um campo elétrico ali, né? Então imaginem se é fácil, se tem uma probabilidade alta de formar raios, né? Então a probabilidade de que esse raio atinja a água e não, por exemplo, uma árvore é muito alta, certo? E com certeza, se um raio atingir a água, quem estiver num raio próximo ao local onde o raio caiu, né, vai ser atingido pela corrente elétrica, né, porque como são muitos sais ali dissolvidos em água, essa água vai ter uma alta condutividade elétrica, conduzindo assim muito bem a corrente elétrica, certo? Mas lembrem que a água, nessa forma aqui, a água pura, ela não conduz corrente elétrica, certo? Ela só vai conduzir corrente elétrica quando a gente adicionar alguma coisa que aumente a condutividade elétrica da água. Aqui nós temos um exemplo, então, de ligações iônicas, né? Como eu falei para vocês, é a parte das ligações onde a doação de elétrons, né, onde um átomo muito eletropositivo doa um elétron para um átomo muito eletronegativo. E aqui um exemplo da formação do cloreto de sódio, né, do sal de cozinha. Nós temos o sódio com 11 elétrons na camada de valência, né? Nós temos aqui na sua eletrosfera, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11, certo? E quando ele perde esse elétron, ou seja, ele fica positivo, né? Porque ele fica com excesso de cargas positivas no núcleo, ele vai doar esse elétron para o cloreto, para o átomo de cloro, e o cloro, agora, que tinha 17 elétrons, vai ficar com 18, né? Então, ele vai ficar com excesso de carga negativa. Mas, assim, ele vai completar o seu octeto, ficando estável com 8 elétrons, adquirindo uma configuração eletrônica de gás nobre, certo? Falando das questões estruturais dos sólidos iônicos, né, dos compostos iônicos, nós temos que eles, né, eu falei para vocês que eles geralmente são encontrados no estado sólido e possuindo alto ponto de fusão e de ebulição também, obviamente. E a estrutura deles, né, ela é mais ou menos assim. A gente tem aqui representado o cloreto de césio,
o sulfato de zinco e o fluoreto de cálcio. Esses sólidos iônicos, eles se organizam numa estrutura cúbica, no formato de um cubo, literalmente no formato de um cubo. Porque se vocês pegarem, por exemplo, o sal de cozinha e verem o formato dele, né, ele é muito parecido com um cubo, né, por causa da organização dos átomos nessa estrutura. E essa estrutura, ela é muito rígida, desse sólido, né, por causa das forças de atração de Coulomb que eu citei anteriormente. Então, a estrutura desses sólidos iônicos, ela vai ser geralmente organizada numa estrutura cúbica, com aqui, por exemplo, nós temos o átomo de césio, que é o positivo, no centro, com os átomos de cloro, né, ao redor. E claro que isso aqui, a gente tem aqui do ladinho mais um átomo de césio com outros cloretos, mais um átomo de césio com outros cloretos, assim sucessivamente, para formar o composto iônico, né, o sólido iônico. A mesma coisa funciona para o sulfeto de zinco. A gente tem aqui em amarelo os átomos de enxofre e em preto os átomos de zinco, né, na estrutura desse sólido. O fluoreto de cálcio, a mesma coisa. Nós temos aqui em verde os átomos de flúor e em preto os átomos de cálcio, né? E essas características dessas estruturas, né, também vão determinar as cores desses sólidos, né? Por exemplo, aqui o cloreto de césio ele é verde e o fluoreto de cálcio ele é amarelo, né? Vai depender muito de como a estrutura do sólido, a estrutura cúbica do sólido está organizada, né? Então é isso que vai editar a coloração dos sólidos. Aqui nós temos então o exemplo do sódio, né, do cloreto de sódio. Aqui como é organizado, ó, um átomo de sódio para um átomo de cloro, um átomo de sódio para um átomo de cloro, e assim fica. E assim como vai formando aqui essa estrutura, elas vão se organizando, até formar o cubinho que a gente vê aqui, né, que é o cloreto de sódio, sal de cozinha, certo? E aqui nós temos um gráfico, então, que nos mostra a porcentagem de caráter iônico e a diferença de eletronegatividade. Quanto maior for essa diferença de eletronegatividade, maior vai ser o nosso caráter iônico, né? Então a gente pode ver aqui, por exemplo, que a gente tem o fluoreto de lítio, né, que com maior caráter iônico. Por que que ele tem o maior caráter iônico? Porque lembrem que o flúor, ele é o elemento mais eletronegativo da tabela periódica, certo? O lítio não é o elemento mais eletropositivo. Porém, o lítio é muito pequeno, né? Ele só tem duas camadas eletrônicas e uma das camadas só tem um elétron, né? Então, quando o flúor se aproxima desse átomo de lítio, o átomo de flúor se aproxima do átomo de lítio, esse elétron da camada de valência do lítio é rapidamente retirado, né? Então, a gente tem a formação do fluoreto de lítio, que é um sólido iônico muito, muito, muito iônico, por causa dessa característica de eletronegatividade do flúor e desse átomo, desse elétron basicamente isolado do átomo de lítio, né? Ele é muito pequenininho, então as forças de atração ali são muito grandes, certo? Então, por aí, ó, outros exemplos aqui a gente pode ver, né, com baixo caráter iônico e baixa eletronegatividade, por exemplo, a molécula de gás cloro, que é uma molécula feita por compartilhamento de elétrons, né, uma ligação covalente. E assim, aqui também o ácido iodínico, ácido iodínico, eu acho que é. Uh, ácido bromídrico, ácido clorídrico. Então a gente tem essas estruturas, né, com baixo caráter iônico devido a essa baixa diferença de eletronegatividade entre os átomos envolvidos, certo? E aqui só para exemplificar para vocês, né, a síntese, como é que é feita a síntese do cloreto de sódio em laboratório, né? Nós temos um método de síntese
do cloreto de sódio em laboratório? Nós pegamos o gás cloro, né, que é o cloro, que é um gás, naturalmente, e misturamos ele com o sódio, que é um metal sólido. No início há uma reação de combustão, por causa, né, da emissão de energia, por causa que os elétrons estão sendo retirados ali, então muita energia está sendo envolvida, está sendo formada, está sendo emitida por esses átomos, né, então a gente tem a formação de chama, e depois disso, então, nós temos a formação do sólido, né, do sólido cloreto de sódio. E a reação envolvida no processo é essa aqui. 2 átomos de cloro, né, 2 mols de sódio, quer dizer, para 1 mol de gás cloro, para formar 2 mols de cloreto de sódio. Agora, entrando nas ligações covalentes, elas têm de diferente, né, das ligações iônicas, a questão da formação da ligação, que aqui nas ligações covalentes não é mais uma doação de elétrons, e sim um compartilhamento de elétrons das camadas de valência. Então, um átomo compartilha o seu elétron da camada de valência com outro átomo, né? Não é nenhum átomo aqui nas ligações covalentes, ninguém perde e ninguém ganha elétrons. Os átomos compartilham elétrons, né? E esses compostos covalentes, eles tendem a seguir a regra do octeto, né? Que é estabilizar o seu átomo, né, o seu elemento, com 8 elétrons da camada de valência, né, adquirindo a configuração eletrônica de um gás nobre, certo? E uma coisa que é bem importante vocês terem em mente, que as ligações covalentes, elas ocorrem entre ametais e ametais, ou ametais e hidrogênio. É sempre assim. Vai ser sempre entre um ametal e um ametal, ou ametal mais hidrogênio, né? Ou não metal mais não metal mais hidrogênio. Né? Porque lembrem que ametal significa não metal, certo? Dando exemplo para vocês, aqui nós temos então a parte de ametais mais hidrogênio, né? A gente tem que os ametais, eles são mais eletronegativos do que o hidrogênio, certo? E aqui eu botei para vocês um exemplo da formação do ácido clorídrico, né? Nós temos então um átomo de hidrogênio com um átomo de cloro. Claro que essa reação aqui ela não está balanceada, tá? Mas é só para exemplificar que a gente tem então a formação do ácido clorídrico aqui, e devido a essa diferença de eletronegatividade, nós temos aqui a formação de cargas parciais, certo? Essas cargas parciais, elas são representadas por essa letra grega aqui, o delta, né? Então, quando há essa diferença de eletronegatividade, o elemento, o átomo mais eletronegativo, ele distorce totalmente a nuvem eletrônica, que seria isso aqui, né, a nuvem eletrônica, ele distorce para o lado dele, né, ele tende a atrair esses elétrons para ele, para o átomo mais eletronegativo. Só que, lembrem, o elétron do hidrogênio, ele não sai do núcleo, né, da eletrosfera do hidrogênio, mas sim ele só é atraído mais para o centro do átomo de cloro. Né? Então, assim, a gente tem a formação dessas cargas parciais. Né? Como aqui, teoricamente, o hidrogênio está sem esse elétron ali, né? Ele está com um elétron, obviamente, porque ele não saiu, não é uma ligação iônica, mas ele fica com uma carga parcial positiva, e o cloreto, o átomo de cloro, fica com uma carga parcial negativa por causa desse elétron excedente. Né? Então, sempre quando há essa polarização de ligação, vai ser sempre para a formação de cargas parciais, e vai ocorrer sempre entre ametais e hidrogênio, basicamente. Né? Porque os ametais, todos, são mais eletronegativos do que o hidrogênio. Né? Então, essa polarização da ligação vai ocorrer, nem que seja pouco, mas ela vai ocorrer. Né? Então,
a gente tem que ter em mente isso, né? A formação dessas cargas parciais. Lembrem que lá nas ligações iônicas, nós tínhamos a formação de íons, né? Cátion e ânion. Aqui, a gente não tem a formação de cátion e ânion, mas sim de cargas parciais positivas e cargas parciais negativas, certo? Aqui, outro exemplo de ametal mais hidrogênio é a água, né? A água, então, ela tem essa característica de ter essas cargas parciais positivas e negativas, né? As cargas parciais positivas estão no átomo de hidrogênio, porque o átomo de oxigênio é mais eletronegativo do que o átomo de hidrogênio. Assim, então, os elétrons ficam mais próximos do oxigênio do que do hidrogênio. E assim a gente forma, então, nos átomos de hidrogênio, cargas parciais positivas, certo? E no átomo de oxigênio, nós temos a formação de cargas parciais negativas. Lembrem que a gente viu isso aqui, né, que eu disse que a gente ia ver depois. Então, a gente tem a formação das cargas parciais positivas aqui nos átomos de hidrogênio e de carga parcial negativa aqui no átomo de oxigênio, né? Então, por isso que a água, ela consegue envolver estes íons, né, que são formados lá nas ligações iônicas, quando são dissolvidos em água, certo? Então, também essa característica, né, dessa atração desses elétrons, dessa polarização da ligação em direção ao átomo de oxigênio, faz com que a nossa molécula de água tenha uma característica muito bem conhecida dela, né, que a gente costuma conhecer como polaridade. A água é uma molécula polar. Isso vocês vão ver na semana que vem com a Prof. Natália, tá? A parte de polaridade das ligações. Mas eu já adianto aqui para vocês que a água é uma molécula polar por causa dessa questão da diferença de eletronegatividade que tem entre o átomo de oxigênio e o átomo de hidrogênio, né, formando essas cargas parciais. Né. A polaridade das ligações, desculpem, ela é advinda, né, da formação dessas cargas parciais, tanto positivas quanto negativas, certo? Aqui, então, tendo o exemplo de ametal com ametal, nós temos a formação do gás cloro, né? São dois átomos de cloro, então, compartilhando esses elétrons entre eles, né? Para cada um ficar estável com 8 elétrons na camada de valência, né? E aqui, esse compartilhamento, como não tem uma diferença de eletronegatividade, né? Porque são dois átomos de cloro, não tem polarização da ligação. Então, essa ligação ela não é polarizável, ela não é polarizada. Então, a gente não tem um compartilhamento de elétrons para um ou para outro com maior intensidade, né? A gente tem uma molécula com ligação igualitária, né? Um compartilhamento igualitário de elétrons, por causa que não existe diferença de eletronegatividade entre esses átomos. Claro que poderia ter, por exemplo, aqui, deixa eu pegar um exemplo. A gente poderia ter uma molécula de fluoreto de silício, que é SiF2. Esse fluoreto de silício, né, ele é a ligação covalente entre um ametal mais ametal, mas o flúor, ele é mais eletronegativo do que o silício, então ele tende a atrair os elétrons mais para si, né? Então a gente tem uma pequena polarização na ligação aí, né? Mas nada muito exagerado, né? Para formar um íon, por exemplo. Né? Lembrem que nas ligações covalentes a gente não tem a formação de íons. A gente tem o compartilhamento de elétrons e a formação de cargas parciais quando a gente tem diferença de eletronegatividade, certo? Diferença de eletronegatividade é o que confere a essas moléculas a diferença de cargas, né, a formação dessas cargas parciais. Então, aqui nós temos um slide comparativo
entre as ligações iônicas e as ligações covalentes. Né? Então, as ligações iônicas ocorrem através da doação de elétrons, enquanto as ligações covalentes ocorrem através do compartilhamento de elétrons. As ligações iônicas ocorrem com a formação de íons, cátions e ânions, e as ligações covalentes ocorrem através da formação de cargas parciais, né, quando há diferença de eletronegatividade entre os átomos envolvidos na ligação covalente, certo? Então, a gente tem essa formação dessas cargas parciais positivas e negativas. Positiva para quem está, entre aspas, perdendo elétrons, e negativa para quem, entre aspas, está recebendo elétrons, certo? As ligações iônicas, então, vão ocorrer através da diferença de eletronegatividade e eletropositividade, levando em consideração as duas propriedades da tabela periódica. E aqui as ligações covalentes, elas já não têm muito isso, porque elas podem ocorrer entre diversos elementos químicos. Né? Então, a gente não pode dizer qual propriedade da tabela periódica está mais envolvida em uma ligação covalente, né? Porque ela abrange muitos compostos, as ligações covalentes. Muitos, 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 muitos mesmo. Né? E aqui as ligações iônicas, né, nós temos que os compostos iônicos possuem altos pontos de fusão e ebulição, e as ligações covalentes geram compostos que geralmente têm baixos pontos de fusão e de ebulição. Aqui só um exemplo, né, o exemplo que eu citei lá do sal de cozinha e do açúcar, na chama do fogão, quem derrete primeiro, obviamente, é o açúcar. Né? A gente tem o açúcar aqui sólido, um aquecimento a baixas temperaturas entre aspas, né, porque a temperatura do fogão, da chama do fogão não é tão baixa assim. Mas a gente tem então aqui a formação do caramelo, né, que é o açúcar no seu estado líquido, certo? E entrando então no último tópico da aula, que são as ligações metálicas. As ligações metálicas, como o próprio nome já diz, né, são as ligações que envolvem os metais, né, os metais da tabela periódica. E essas ligações, elas ocorrem para formar, então, a estrutura dos metais que nós conhecemos hoje, ou também para formar ligas metálicas, né? E essas ligações, elas são formadas por dois ou mais metais, né? Pode ser um também, né? Porque, por exemplo, quando a gente tem uma barra de ferro, né? Ali não tem outro átomo, outro elemento, é só ferro. Né? Mas aqui, tipo, nas ligas metálicas, elas são compostas, sim, por dois ou mais metais. Aqui, trazendo a tabela periódica que a gente viu na última aula, né, só para relembrar quem são os metais, e que eles são a maior parte dos elementos da tabela periódica, que são todos esses aqui em rosa, né, então são muitos elementos, apesar de que alguns são sintéticos, né, não são encontrados na forma natural, na natureza, de forma natural, né, obviamente que é na natureza. E então a gente tem que esses metais, eles formam essas ligações metálicas. E essas ligações metálicas, elas são bem estranhas. Por quê? Porque, tipo, a gente viu lá nas ligações iônicas, compartilhamento de doação de elétrons, ligações covalentes, compartilhamento de elétrons, né? Nas ligações iônicas, um elétron é doado para outro átomo para o outro átomo estabilizar, para os dois átomos, na verdade, se estabilizarem com 8 elétrons na camada de valência. Ou nas ligações covalentes, a gente tem o compartilhamento desses elétrons para estabilização, né? Lá nas ligações iônicas, nós temos a formação dos íons, dos cátions e dos ânions. Nas ligações covalentes, nós temos a formação das cargas parciais. E aqui, nas ligações metálicas, nós temos uma propriedade que é uma teoria que a gente chama de teoria da nuvem eletrônica. Em um metal, os elétrons, eles estão livres e desorganizados. Né? Frisem bem essas palavras. Em ligações metálicas, os elétrons estão livres e desorganizados. Por que os elétrons estão desorganizados? Porque a gente não tem um fluxo
de alguma força externa que organize esses elétrons, né? Porque eu falei para vocês que os metais eles podem sim entrar naquelas regrinhas, por exemplo, a regra do octeto, mas geralmente eles fogem a essa regra, né? Então a gente não tem mais ali uma certeza de quantos elétrons estão estabilizando um determinado metal. É por isso que a gente conhece essa teoria da nuvem eletrônica dentro de um metal. Por exemplo, uma barra de ferro. Se vocês encostarem em uma barra de ferro, vocês não vão levar um choque, certo? Por quê? Porque os elétrons que estão ali, eles estão desorganizados, eles estão circulando livres pela estrutura do metal. Agora, quando a gente coloca um pedaço de metal e submete esse metal a uma tensão, a uma voltagem, né, o que acontece? Essa corrente que sai, essa tensão que sai das tomadas, né, das redes elétricas, elas organizam esses elétrons no fluxo contínuo. Então, todos esses elétrons aqui que vocês estão vendo nessa animaçãozinha aqui, que estão pimpolhos aqui, desorganizados, livres, eles adquirem um fluxo. Eles se organizam e adquirem um fluxo. O fluxo é de onde a corrente está vindo para onde a corrente está passando. E, por exemplo, se nós, o que não é indicado fazer, obviamente, né? Vocês desde criança devem ouvir isso, para não colocar objetos metálicos numa tomada. Por quê? Porque o que acontece? Quando você introduz um objeto metálico na tomada, a corrente elétrica vinda da rede, né? Ela passa pelo metal, ela organiza esses elétrons, e esses elétrons são puxados pelo que está abaixo dos nossos pés, pela Terra. A Terra tem uma alta afinidade por cargas, então a Terra está sempre querendo atrair elétrons, né? Então, quando os elétrons veem uma oportunidade de passagem, uh, que é o nosso corpo. Só que quando o nosso corpo recebe esse fluxo de elétrons, nós sentimos a descarga elétrica, que é o choque. Né? E isso acontece porque nós estamos com os pés no chão, com os pés na terra. É o que faz com que, então, haja esse fluxo de elétrons, porque normalmente esse fluxo não deve ocorrer. Né? Se a gente, por exemplo, vocês devem ver passarinhos nos fios de alta tensão. Mas por que os passarinhos ficam nos fios de alta tensão e eles não levam choque? Porque eles não estão conectados à Terra. A Terra é o que faz a atração dos elétrons. Se esses mesmos passarinhos estivessem tocando com uma patinha no fio elétrico, no fio de alta tensão e com uma patinha no solo, eles fritariam, eles sofreriam a passagem dessa corrente, né? Porque a Terra atrairia esses elétrons e os elétrons eles encontrariam um objeto de passagem, que seria o corpo, né, para chegarem até o destino, que seria a Terra. Esse é o princípio do aterramento elétrico, que é a introdução do fio terra nas redes elétricas. Então, por isso que é importante que todas as fiações das casas tenham o fio terra, porque a passagem excessiva de corrente ela pode danificar aparelhos, por exemplo. E quando se tem o fio terra instalado, devidamente instalado, a passagem excessiva, quando tem uma descarga elétrica muito forte, ela é absorvida pela Terra imediatamente, fazendo com que os eletrodomésticos, os eletrônicos não recebam esse excesso de carga, né? Então, por isso que é importante o fio terra. A mesma coisa a gente pode ver em questão de metal e tal, nos chuveiros, né? Quem já não levou um choque quando foi ligar o chuveiro? Muitos, garanto. Por quê? Porque quando a gente introduz a mão no metal ali do registro do chuveiro,
Se tiver, mas lembrando que isso só ocorre quando tem algum problema na rede elétrica que está conectada ao chuveiro, né? Se a rede elétrica tiver conforme, dentro das normas corretamente, bem feitinha, essa passagem errônea da corrente não vai acontecer, né? Porque se vocês avaliarem, o registro ele não está ligado de nenhuma forma, né, com a rede elétrica. Ele só está conectado na parede que está conectada com o cano de água, né? E por que que há esse fluxo de elétrons, né? Então, quando a fiação do chuveiro ela está em más condições, o que pode acontecer é que as cargas elas estão sendo atraídas pela parede, né? Porque a Terra está atraindo esses elétrons e como tem um metal ali no meio, quando você introduz a mão no metal, os elétrons que estão passando pela parede e pelo metal, eles vão para uma outra fonte de descarga de elétrons, né, que é o nosso corpo, porque também o nosso corpo está ligado na Terra, né? Então, por isso que a gente leva choque quando a gente encosta no registro do chuveiro. Mas lembrem que isso só ocorre porque as instalações estão ruins, né? Então, se vocês estão levando choque em casa no chuveiro, é porque a instalação do chuveiro está ruim, né? Ela tem que ser revista, porque é perigoso. A gente já viu muitos problemas já ao longo dos anos de chuveiro explodindo, de pessoas levando choque, sendo que fora do Brasil, não sei se vocês sabem, mas fora do Brasil, os nossos chuveiros, que são chuveiros elétricos, eles são conhecidos como suicide shower, que é, traduzindo literalmente, chuveiro suicida. Por quê? Imaginem, é uma resistência elétrica, uma resistência que está ligada na corrente, na rede elétrica. Essa resistência ela aquece para aquecer a água. Só que as chances dessa resistência ter algum problema e promover uma descarga elétrica na água que tá saindo, né, pelo chuveiro é muito grande, né? Então por isso que é conhecido como chuveiro suicida. Certo. Porque fora do país, né, fora do Brasil, o que mais se utiliza são os chuveiros a gás, né? Aqui a gente até tem algumas casas que possuem chuveiro a gás, mas não é tão utilizado assim, né? Mas os chuveiros elétricos mesmo, porque são mais baratos, obviamente, né? Porque imagina, hoje em dia o gás é R$ 150, né? Então imagina para manter um chuveiro a gás, né? É muito caro, certo? Então aqui a gente saiu um pouco, né, da parte de ligações metálicas mas só dando um panorama mais geral para vocês, né, de como funciona essa questão da eletricidade. Né? Vocês muito provavelmente vão ver essas mesmas coisas que eu falei agora, vocês vão ver em física, né? Só que obviamente muito melhor explicado do que eu expliquei para vocês aqui, né? Mas o que vocês têm que ter da parte química é isso aqui: ligações metálicas, elétrons livres, elétrons desorganizados por causa da teoria da nuvem eletrônica, certo? Em que esses elétrons eles estão totalmente livres e desorganizados na estrutura do metal. Eu esqueci de falar, né, que a gente viu quando a gente na aula de tabela periódica que os metais eles conduzem eletricidade e conduzem calor, né? E essa condutância de eletricidade é justamente por causa disso, por causa desses elétrons livres e desorganizados, né, que a partir do recebimento de uma tensão, eles adquirem uma organização e um fluxo e eles começam a passar a corrente, a transmitir a corrente elétrica. Então, por isso que os metais são altamente condutores de eletricidade. É por causa dessa desorganização de elétrons. Porque por que eles, né, esses elétrons eles são facilmente por que o metal, na verdade, conduz eletricidade, né? Por que desse desorganização de elétrons? Porque se a gente pegar, por exemplo, grafite, tá? O grafite, que é aquele descolar mesmo,
né, aquele que todo mundo tem, 0,5, 0,7. Ou até o de lápis mesmo, que é aquele um pouco mais grosso. Se aquilo ali for introduzido numa tomada, eu não indico fazerem isso, tá? Não façam isso, pelo amor de Deus. Mas eu só estou dizendo que, teoricamente, não é para conduzir eletricidade. Porque o grafite, ele é um composto covalente. Ou seja, os elétrons não estão desorganizados. Os elétrons estão muito bem organizados na rede cristalina do grafite, né? Porque os átomos de carbono ali, eles estão totalmente ligadinhos entre eles, as moléculas estão totalmente organizadinhas, se interagindo através das interações de Van der Waals, que são interações do tipo fracas, né? Então, teoricamente, o grafite não é para conduzir eletricidade, certo? Mas eu não estou dizendo para vocês enfiarem um grafite na tomada, pelo amor de Deus. Não façam isso, tá bom? É só a teoria. Não é para conduzir eletricidade por causa da organização dos elétrons, tá? E os metais conduzem eletricidade por causa da desorganização dos elétrons, certo? Aqui nós temos as ligas metálicas, né, que eu falei anteriormente. E essas ligas metálicas são mais conhecidas o aço comum, que é formado por ferro e carbono, o aço inoxidável, que é ferro, carbono, cromo e níquel, o bronze, que é presente naquelas medalhas que a gente vê em Olimpíadas, né, que ele é formado por cobre e estanho, o latão, que é presente em latas, basicamente, né, que é formado ou por alumínio e cobre, ou alumínio e zinco. E também nós temos o ouro, né? O ouro, sim, é uma liga metálica, certo? Aqui só explicando o porquê dessas introduções de vários elementos, né, na estrutura. Porque, por exemplo, o ferro. Se a gente pegar uma barra de ferro comum, ela é bonitinha lá, ela tem um brilho característico, né? Ela tem características bem conduzentes, que são condizentes com os metais, né? Então ele tem um brilho, né? Ele tem uma certa maleabilidade, enfim. Só que o ferro, ele é um metal que é altamente reativo com o oxigênio da atmosfera. Então, quando o ferro, ao longo do tempo, fica exposto ao oxigênio, né, que está presente no ar, esse ferro ele começa a se oxidar, né? Ele começa a perder elétrons. E quando ele começa a perder elétrons, ele começa a reagir com o oxigênio. E quando ele começa a reagir com o oxigênio, se forma uma película em volta dessa barra de ferro, que é o que a gente conhece como ferrugem. A ferrugem nada mais é do que óxido de ferro. A ferrugem, eu, a, a ferrugem, ela é isso aqui. Deixa eu mostrar para vocês. A ferrugem, ela advém dessa reação aqui, do ferro mais o oxigênio. Aqui são formar então, o esse aqui só para balancear corretinho. Aqui então, deixa eu botar para cá. Aqui. Temos então a ferrugem, né, que eu falei para vocês. Ela é formada quando o ferro encontra o oxigênio molecular, né, que está presente no ar, e ele forma esse composto aqui, que é o trióxido de ferro, né, que é a ferrugem que a gente vê em qualquer componente de ferro, né? Por isso que
na cultura popular, a gente costuma ver as pessoas chamando tudo de ferro, né? Tipo, vê um pedaço de alumínio, é ferro. Vê um pedaço de cobre, é ferro. Não, né? A gente tem que começar a adotar essa, né, já que vocês estão estudando, né, para, enfim, prestar prova e tudo mais, mas coloque no cotidiano de vocês, né, a colocarem as coisas da forma correta, né? Tipo, ferro é ferro. Ferro é um elemento químico, é uma barra de ferro. Sim, beleza. Agora, uma barra de alumínio não é ferro, né? Ela é alumínio, é um outro elemento químico. Um fio de cobre, ele não é ferro, ele é cobre, um outro elemento químico, né? Então, são essas diferenças, nessas nomenclaturas, né? E o que eu ia falar, né, das ligas metálicas, a adição de outros componentes, a adição de outros elementos dentro de um metal, né, na estrutura de um metal, é para melhorar a capacidade, as propriedades deste metal. Então, quando a gente faz a reação do ferro com o carbono, a gente forma o aço comum, que é muito utilizado. E o aço comum, ele é muito resistente, né? É muito resistente. Por quê? O carbono forma uma estrutura, né, junto com esse ferro, que tem uma alta resistência, né? Então, por isso que é introduzido na estrutura do ferro o carbono. Para fazer o aço que não se oxida, o que, que acontece, né? O aço inoxidável. A gente tem o ferro e o carbono, né, que formam um aço comum, só que juntamente nessa liga, a gente adiciona cromo e níquel. Por quê? O cromo e o níquel são agentes protetores de oxidação. Eles não vão deixar o ferro se oxidar. O aço comum, ele pode sofrer oxidação, mas já o aço inoxidável, que é, por exemplo, panelas de aço inoxidável, da marca Tramontina, por exemplo, que é uma marca bem conhecida, né? Essas panelas, elas não oxidam, elas não formam aquela camada de oxidação, né? Que por ter ferro ali, sim, a gente pode chamar de ferrugem, né? Então, essa estrutura aqui do ácido inoxidável, ela é composta por 4 elementos químicos para melhorar as propriedades desse metal, né? Que aqui no caso é o ferro, que vai em maior quantidade, certo? O bronze. O bronze, ele é formado por cobre e estanho. Por que, que ele é formado por cobre e estanho? O cobre dá a cor característica do bronze, que é aquela cor avermelhada, alaranjada, não sei. E o estanho confere a resistência, né? Dá uma resistência maior, porque o cobre, ele é muito fácil de malear, ele é maleável, né? É dúctil. Por exemplo, a gente consegue formar fios de cobre. E o estanho, ele, quando colocado juntamente com o cobre, ele melhora essas propriedades. Ele tira um pouquinho dessa maleabilidade, dessa ductibilidade, e ele deixa esse cobre mais resistente, mais duro, né? Então, por isso que é formada as medalhas das Olimpíadas de bronze. Elas são formadas pela mistura entre cobre e estanho. O latão, que está presente basicamente no nosso dia a dia, né? Na verdade, hoje em dia não mais, por causa do preço do cobre e do zinco, né? Mas quando se utilizava muito o latão, ele era formado por essa liga metálica entre cobre e zinco. E aqui a gente entra na questão do ouro. Eu não lembro se foi com vocês ou com uma minha outra turma que eu discuti essa relação do ouro em uma das primeiras aulas, mas o ouro, ele pode sim ser encontrado na natureza na forma pura, certo? Porém, o ouro na forma pura, ele é muito, muito maleável. Tipo, ele a gente, com a mão a gente consegue apertar ele quando a gente encontra o ouro puro mesmo, né? E para melhorar as características desse metal, porque a gente tem
na tabela periódica nós temos dois metais que são três metais, na verdade, que são considerados metais nobres, que são o ouro, a prata, que aqui é o Ag, e a platina. Esses três metais, eles são considerados metais nobres. Por quê? Eles não reagem com quase nada, eles são muito inertes, né? Eles não sofrem oxidação, enfim. Então, por isso que eles são chamados de metais nobres. E a questão do ouro, se vocês forem, por exemplo, numa joalheria e comprar algum item de ouro, vocês vão ter lá a opção do mais barato ao mais caro. O mais barato vai ser provavelmente um ouro 10 quilates. O ouro mais caro vai ser o ouro 24 quilates. O ouro 10 quilates, ele tem uma alta concentração de cobre. Por isso que o ouro 10 quilates, ele tem, o ouro, a gente sabe que ele tem aquela característica dourada, né? É brilhosa, né? Que a gente vê, né, nos filmes, enfim, né, aquela cor muito característica, amarela, brilhoso. E quando a gente adiciona o cobre né, nesse metal, né, junto com o ouro, para formar o ouro 10 quilates, uma quantidade boa de cobre nessa mistura. Né? Então, o que deixa esse metal com essa liga metálica, né, com a coloração mais puxada para o cobre do que para o ouro, certo? E conforme vai aumentando os quilates, por exemplo, 12 quilates, 14 quilates, 16 quilates, 18 quilates, nós temos até 14 quilates a diminuição da quantidade de cobre, certo? E, obviamente, um aumento na proporção de ouro na liga. E a partir do ouro 16 quilates, nós temos a introdução da prata na liga. Né? A gente não tem mais daí o cobre na liga e nós temos a prata. Então a gente forma o ouro 16 e o ouro 18 quilates, são feitos por uma liga metálica de ouro e prata, certo? E o ouro mais puro que se consegue comprar, né, em joalherias, enfim, é o ouro 24 quilates. O ouro 24 quilates ele tem um grande problema. Por quê? Como eu havia dito para vocês antes, o ouro ele é muito maleável. Né? Ele é muito maleável. E conforme o passar do tempo, se você tem um objeto de ouro 24 quilates, por exemplo, um cordão, né, um colar, e você coloca nele um pingente pesadinho, né, um pingente que tem um peso relevante. Com o passar do tempo, né, esse metal, esse ouro, ele vai se remodelar. Ele vai perder a forma de que você comprou, né, ali a correntinha, e ele vai começar a esticar. Por quê? Porque com o passar do tempo, o peso e o calor ainda, né, que a gente tem, essa propriedade de maleabilidade do ouro, ela aumenta. Então, a gente tem que, com o passar do tempo, o ouro 24 quilates, ele se desgasta. Ele não perde a qualidade, mas ele perde a forma. Né? Então, por isso que quando vai se comprar, por exemplo, cordões, colares que são feitos de ouro, o mais indicado é o ouro 18 quilates ou o ouro 16 quilates, por causa dessa questão da maleabilidade, né, da alta maleabilidade do ouro. Para anéis, essa propriedade ela pode ser ignorada. Então, você pode encontrar com bastante facilidade anéis de ouro 24 quilates. Né? Mas os mais vendidos são os 16 e 18, porque eles são mais resistentes, certo? Então, toda essa parte de ligações, né, metálicas foi para introduzir esse conceito de metais, de como os elétrons estão na estrutura do metal, e também introduzir para vocês o conceito de ligas metálicas, né, que essas ligas elas estão presentes no nosso dia a dia e elas funcionam justamente para melhorar a qualidade, as propriedades que aquele material vai nos fornecer, né? Porque a gente usa aço comum e aço inoxidável em muitas coisas.
E ouro já é mais para, né, questões de luxo, mas também a gente utiliza ouro hoje em dia como um metal condutor de para pequenos circuitos, né? Se eu não me engano, a Apple, os celulares da Apple têm algumas partes do circuito em ouro. E se não me engano, a Samsung também tem algumas partes do circuito componentes compostas por ouro, porque o ouro ele melhora um pouquinho, né, com as capacidades de condutividade e tal. Certo, pessoal? Acho que é isso. Então, a gente terminou a nossa parte da aula de hoje, de ligações. Nós temos alguns minutinhos ainda, se vocês tiverem alguma dúvida, nós podemos conversar aí durante esse tempo. Alguma dúvida? Eu já vou parar a gravação aqui.